Boa tarde, gente. É o Ulisses Portela outra vez. Eu vou falar umas coisas. Eu entro direto, né? Eu não tenho muita complicação. É direto, recado curto e honesto e real. Deixa eu falar uma coisa para você. O Vanderlei Luxemburgo falou pro Amaral, Amaral, nós vamos jogar contra o apartheid. Você fica esperto, principalmente na tua posição. Ele fala para o Luxemburgo: Olha, olha, chefe, eu quero conhecer quem é esse apartheid aí, viu? Eu vou marcar ele no começo ao fim, eu não vou deixar ele jogar bola. Diz que o Vanderlei Luxemburgo quase caiu da cadeira de tanto rir. Apartheid. Tinha um amigo, ele tinha uma fábrica, né? Só para coisa rápida. Ele tinha uma fábrica, né? Então ele foi viajar para a Europa a negócio e falou para o filho, né? Olha, filho, essa época aí começou a vagabundagem, viu? Da juventude. Foi nessa época aí que começou a vagabundagem, a vadiagem da juventude. Ele falou para o filho: Olha, filho, eu vou viajar. Você vai na fábrica, senta na minha cadeira, porque lá tinha tudo de vidro, né? Você via a fábrica inteira e os empregados via ele lá fechado no escritório. Ele falou pro filho: não precisa fazer nada, você senta na minha cadeira só, né? Tá bom, pai. Ele foi embora. Antes de embarcar no aeroporto, ele esqueceu um documento, né? Ele esqueceu o documento e voltou para casa. Falou para o motorista: volta para casa urgente que eu esqueci, papapá, papapá. Ele chegou em casa, o moleque estava dormindo. Ele deu um soco na cabeça dele e quase que ele mata o menino. O vagabundo estava dormindo, viu? Olha, responsabilidade. Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar dos meus tios, né? Dois deles eram alfaiates, né? Um ficou na alfaiataria a vida inteira e o outro foi para a aventura da vida, né? Quem ensinou meu tio a trabalhar de alfaiate foi o pai do Toquinho, o Pet. O pai do Toquinho, ele era alfaiate. Ele ensinou meu tio. Um ficou na alfaiataria até o fim da vida, que é o meu tiozinho, aquele crítico de ópera. E o outro foi para a aventura da vida, né? Então, esse que foi para a aventura da vida, ele comprou um Mercury 48, quase novo, e pôs na praça. O motorista capotou o Mercury. Ele, de desgosto, nunca mais dirigiu um automóvel. Essa foi a passagem, né? Depois ele comprou uma frota de táxi no Itaim. Eu era rapaz, garoto, né? Devia ter uns 15 anos, 14 anos, e eu ia com eles lá na frota no Itaim. Um domingo de manhã, eles foram lá na frota do Itaim, 11 carros eles compraram. E tem um Chevrolet 51 tombado numa valeta, lavadinho e lubrificado. Olha só como são as coisas, hein? Olha só. Bom, ele acabou indo para cinema. Ele comprou um cinema no Morro do S, na Casa Verde. Chamava Cine Dom José. E lá começou as tramóias. Ele acabou com 7 cinemas. Chaparral aí da Penha era um deles. Penha Palace, Penha Príncipe, São Jorge, Brasília, Apolo, Biju e Chaparral. E ele começou com as traquinagens, né? As mesmas traquinagens fazem açougueiros, as mesmas traquinagens antigas da época, de 50, 60 anos atrás, consertava a máquina de lavar roupa, televisor, principalmente, técnico de televisão, eles faziam muita tramóia, aproveitavam do próximo, né? Então, é assim, né? Então, ele no cinema, como de sempre, né? O homem, né? Jesus falou para os discípulos: cuidado com o homem,
Bom, até hoje. Até hoje. Jesus disse, numa família de 6 pessoas, tem sempre 3 pessoas que não falam um com o outro. O pai não fala com o filho, e é verdade. E é verdade. Jesus não falava à toa. Bom, mas deixa para lá, deixa para lá. Ele começou com as traquinagens, né? Uma delas chamava combinação. Combinação. O que era combinação? Meu tio alugava um filme e passava em 3 cinemas. Tinha um carro na porta lá, próprio para isso. Acabava uma parte, aquelas de lata. Lembra que vocês conheceram aquelas filme de lata, um grande, era um carretel grande. Acabava uma parte no cinema, o carro pegava e levava no outro para pagar a primeira, no outro para passar a segunda para pagar a terceira. E é assim que ele ganhou dinheiro. Ele só construiu um prédio ele construiu, meu tio, né? É uma boa pessoa, né? E aí começou as traquinagens. Eu era garoto, né? Eu era rapaz jovem, um tonto, na época, bom, tonto eu sou até hoje. E eu falava, meu Deus, é tudo na base da tramóia, meu Deus. A gerência do cinema dele era um palco de corrupção, de tudo quanto é tipo, de tudo, né? Era só corrupção. Ele ganhava muito dinheiro com o cinema, né? Porque então ele aprontava, né? Ele aprontava. Uma vez ele passou um carro conversível, ele alugou na Penha, rodando na Penha, sessão só para homens. Sessão só para homens. O que vocês pensam? Fez a primeira exibição, eles quebraram o cinema inteiro, eles quebraram as portas, quebraram as cadeiras. Ele passou um filme científico. Tio, quebraram as poltronas. E ele falava, deixa, tudo que paga antes é um bom negócio. Eles já pagaram. Ele passou um filme científico para enganar. O Jânio Quadros estava fazendo um comício na Penha, em cima de um caminhão. E meu tio subiu 2 degraus do caminhão e falou, Jânio, vamos almoçar. Ele falou, agora não, Zé. Eu mandei buscar sanduíche de mortadela para enganar os trouxas aí. E o cinema fotografou. Eu tenho foto aí, eu tenho a foto dele comendo sanduíche de mortadela. Cada uma. Não? Gente, o homem, cuidado com o homem. Então, ele fazia as traquinagens que eu via. O bilheteiro, às vezes, o porteiro do cinema, tem a bilheteria e tem a portaria, o porteiro. Tinha aquelas urnas, né? Vocês lembram disso aí? Ele pegava o bilhete e jogava lá dentro, que é para pagar os impostos, né? E o bilheteiro, o seu Silvio, era um italiano, ele queria ir no banheiro e, Ulisses, fica aí. E a ordem era não pôr na urna os bilhetes. Eles punham na manga do uniforme. Eles punham na manga. Quando enchia a manga, eles devolviam para a bilheteria e vendia outra vez. Olha, foi assim que ele ganhou dinheiro, né? O Mazzaropi, ele foi fiscalizar um filme que estava passando um filme dele no Penha Palace, depois virou Penharama. Tinha o Penha Palace, o Penha Príncipe, São Jorge. E o Mazzaropi foi, e tinha um reloginho que ele ficava na mão fechada e fazia assim, né? Fazia assim, e marcava um por um. Era um reloginho de fiscal. Eles punham, e ninguém via, né? E o Mazzaropi começou a registrar, né? Ele começou a registrar a pessoa que entrava. E, ao invés de ele ir no banheiro da gerência, ele foi no banheiro do público. Quando ele entrou, o cinema estava lotado, né? Ele pegou e foi no meu tio. Zé, entrou 160 pessoas, o cinema está lotado. Sabe o que aconteceu? Meu tio abriu a bilheteria do fundo. Eles entravam pelo fundo, né? Mazzaropi, ele mesmo foi lá. Eu fiquei do lado dele, eu era garoto. E depois ele comprou um parque infantil. Né? Lá na Penha. Um parque grande, né? O camarada estava velho, vendeu o parque para ele.
E aqueles carrinhos de bate-bate, sabe? Eu adorava, né? Eu não saía de lá, eu ficava o dia inteiro. Os empregados sabiam que era eu. Então eu ficava no carrinho o dia inteiro no carrinho, né? Era tão engraçado, você morria de rir com aquele carrinho de bate-bate. Eram fabricados na Itália, eram italianos, né? E ele, quando tinha fila, ele falava para mim: Ulisses, vai ver como é que tá a fila. Tio, tá lá na casa pernambucana, uma fila. Ele diminuía o tempo, olha que safado. Ele diminuía o tempo do carrinho. Tchá, pá, 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 parava. E os empregados roubavam para ele, né? O empregado da roda gigante, do carrinho de bate-bate, da canoa lá, eles roubavam tudo pro meu tio. Ó, olha só aí. E um dia pegou um advogado, né? Pegou um advogado. E o advogado foi na gerência do parque, né? Eu vou processar o parque, porque 2 batidas que eu dei, vocês desligaram. Eu estou acostumado, estava eu e meu filho, né, o garoto? Eu vou processar o parque. O gerente falou: não, por causa disso, não, doutor, não. Deu uma tira de ingresso para ele. É? Ah, muito obrigado. O parque ia mudar no dia seguinte. No dia seguinte mudou. Não tem jeito. Não tem jeito. E os filmes? Os filmes? Ele tinha uma. Eles sabem ganhar dinheiro. Dono de restaurante, dono de boate, dono de bar. Eles sabem ganhar dinheiro. Vai pensar que é tudo aquilo, não, hein? Me dá um uísque aí. O primeiro é o uísque, né? O segundo é nacional misturado com álcool. O terceiro é cinzano, né? Eles sabem ganhar dinheiro. Então, esse parque aí, ele no cinema, eu vivi no cinema. Eu vivi no cinema, ele falava: Ulisses, vai ver como é que tá a fila. Eu falei: tio, tá lá na loja Pernambuco, a fila tá lá. Sabe o que ele fazia? Ele ligava um botão para a cabine onde passava filme e mandava cortar 20 minutos. Cortava 20 minutos de filme. Mané, corta 20 minutos para o pessoal entrar. E tira aqui, já pagaram, pôr na rua. Olha só, cada uma, né? Cada uma, né? E a turma vaiava, né? A turma vaiava, né? Que o cara estava telefonando, aparecia no banheiro. Então a turma vaiava. Tio, estão vaiando lá. Deixa vaiar. Tudo que paga antes é um bom negócio. Então ele era danado, viu, meu tio? Ninguém segurava ele. E naquela gerência eu vi tanta corrupção que vocês nem imaginam, né? Chegava, eu ia buscar o certificado de censura. Eu ia buscar para ele o certificado de censura. Então vinha a fita, né? Por exemplo, A Volta ao Mundo em 80 Dias, livre. A censura controlava, né? Tal filme, 14 anos. Tal filme, 18 anos, né? O certificado de censura, para ele exibir o filme de acordo com a proibição. Tinha aquelas lousas de veludo, você colava os cartazes com a mão, eles pregavam. E a fita 18 anos, a censura 18 anos, meu tio mandava eu pôr o cartaz livre. Só que a banca de jornal do lado do cinema, também o cara trabalhava para ele, né? E ele recebia dinheiro à vista no cinema, né? É dinheiro à vista, é dinheiro, não é fiado não e cartão, é dinheiro. E ele se juntava um monte de dinheiro na bilheteria, tinha que fazer sangria. Sangria é pegar de 400 e mandar buscar e depositar. E o que eu estava falando? Então ele fazia isso, né? Ele cortava o filme. Então ele punha o certificado de censura livre. E o cinema lotava, né? Só que o cara da banca de jornal, quando encostava o carro da censura federal, encostava o carro do juizado de menores, encostava o carro da polícia, o jornaleiro corria lá dentro. Zé, os homens estão aí. Ulisses, vai lá, punha 18 anos. punha 18 anos outra vez, né? Ele alugou um conversível
para fazer propaganda na Penha. Alguém deve lembrar isso aí. Alguém. O filme era 20 mil léguas submarinas, né? Que era um sucesso na época, né? 20 mil léguas submarinas, Cine Penha Palace, papapá, domingo, estreia, papapá, papapá. O cinema lotou, né? E ele pegou o que passava filme lá, o operador, o Mané Pé de Pato, ele andava igual o Charlie Chaplin, é engraçado o Mané. Ele pegou o Mané e pôs uma roupa de escafandro, que ele arrumou uma roupa, aquilo é pesado, é cobre, né? E o meu tio falava, não dá pinga para ele, hein? E ele sentado no carro, né? 20 mil léguas submarinas, Cine Penha Palace, domingo, papapá, comparei aquela história. E o Mané me chamou, cutucava, ele queria beber, né? Eu peguei, meu tio tinha falado, não dá pinga para ele. Né? Ele bebia, o Mané, né? Ele bebia bêbado lá em cima. Meu tio tinha que dar sinal na campainha. Dar sinal é quando aparecia as cruzinhas, lembra quando aparecia o X? Aparecia um X e o Mané não tomava proibido, aparecia 2X na tela. Vocês lembram, né? Aparecia 3X, aí meu tio na campainha, bi, 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 e o Mané tava lá. Era engraçado, foi uma época engraçada. E aquela roupa de escafandro, o Mané me cutucava e queria, né, fazer sinal. É de cobre. Eu peguei e tirei a escotilha, meia hora para sair a rosca da escotilha. E dei uma garrafa de pinga para ele pôs na boca a garrafa, vestido com farda de escapandro. E ele bebeu, acho que meia garrafa de pinga. O peso da cabeça do escafandro, que é pesada, mais a roupa, ele entrou carregado. Ele entrou carregado no cinema. A turma falava, o que houve? Eu falei, morreu afogado. Mas como, escafandrista morreu? Escafandrista morreu afogado? Era uma bola, viu? Eu passei minha vida lá, ele aprontava cada uma. Ele é fita de terror. Depois veio o óculos terceira dimensão, lembra? Não era a terceira dimensão, coisa nenhuma. Depois o óculos não vi nada para fora. Não, você não tá bom. Ele era danado. E foi assim que ele construiu o prédio, viu? Na roda gigante do parque dele, tinha fila na roda gigante. Dava 2 voltas, parava a cadeirinha e o cara, já sabendo, ia no ombro do cara e empurrava para fora, o outro lado para sentar. E assim ia o outro, parava a roda gigante inteira, né? E ninguém se divertia. Né? O trem fantasma, lembra? Vocês lembram do trem fantasma? Oxa vida! Uma vez eu entrei lá dentro e eu quase que apanhei. Se meu tio me pega, ele me bate. Ele me bate. Eu entrei lá dentro, no meio dos trilhos, e os trens funcionando, só que tinha um lugar para manutenções, né? Meu tio falou, Ulisses, vai pegar ele. Se ele me pega, ele me bate, porque tem fios de alta tensão lá dentro. Né? E o idiota aqui, moleque novo, lá dentro. O empregado viu e falou, seu José, seu sobrinho está lá dentro. O quê? Vai chamar ele. Se ele me pegava, tinha dia que ele estava virado, viu? Tem dia que ele estava, né? O filme não dava lucro, né? Eu vi ele chorando na gerência uma vez, né? Eu peguei e fechei a porta. Quero falar com o senhor. Não vai falar com nada. Fechei a porta. E acabaram com essa brincadeira de sonegação de impostos. Sonegava, passava filme 18 anos, passava livre. Depois, né? Sabe como eles acabaram? Acabaram com a brincadeira. Viu? Os cinemas foram à falência. Um dia cheguei para o meu tio. E falei, tio, sabe o que eu assisti na televisão? Trapézio. Vocês lembram do Trapézio? Gina Lollobrigida e Tony Curtis. Eu assisti umas 300 vezes. Eu adorava Trapézio. Eu adorava. É uma aventura gostosa. Gina Lollobrigida e Tony Curtis e Burt Lancaster. Trapézio. Nossa, fez sucesso em todo o cinema de São Paulo. Eu cheguei para meu tio no carro à noite, que nós ia embora 2 horas da manhã, todo dia ele ficava até as 2 horas.
Tio, eu assisti Trapézio na televisão. Ele falou, não, isso é fita de cinema, 35 mm, imagina a televisão. Viu? Os cinemas foram à falência, ele tinha reformado o Puma lá em cima, estofado, foram à falência, fechou um atrás do outro. Por quê? Eles acabaram com a brincadeira de sonegação. Acabaram. A mesma coisa, eu vou falar uma coisa para vocês hoje. Eu vou falar uma coisa para vocês hoje. Vocês não vão acreditar que isso existiu. Vocês não vão acreditar que isso aí aconteceu. Que o homem fez uma coisa dessa. Eu vou falar para vocês, no fim, já já. E acabaram com o cinema, tá bom? Porque eles perceberam as falcatruas, né? Sonegavam impostos, né? O governo precisa de imposto, né? O governo precisa, tem manutenção para fazer as coisas. E eles sonegavam. A mesma coisa, o irmão dele, o outro meu tio, que a oficina era do meu pai morreu e a minha mãe deu a oficina para administrar para os 3 irmãos, trabalhavam no Matarazzo, deu para os 3 irmãos. Ela controlava o livro caixa, minha mãe. E ela falava para mim, teu pai era muito honesto, teu pai era uma pessoa direita, porque era um Portela. Portela é direito. É, eu tenho orgulho de falar que eu sou um Portela. E o que eu estava falando? Esse é o da oficina. Ficou lá 3 irmãos na oficina que era do meu pai. 2 para os amortecedores e 1 para a administração. Isso é o que ele fazia. Todas as oficinas fazia 60 anos atrás. Isso aí é 60 anos atrás, né? Batia um paralama, por exemplo, da Brasília, por exemplo, o paralama dianteiro da Brasília. A companhia de seguro, o orçamento pedia um paralama novo. A companhia de seguro entregava o paralama novo. Depois ela cismou de pegar o velho amassado. O velho amassado, meu tio tinha endireitado ele. E o novo que ele recebeu da companhia de seguro subia para o estoque. Ele tinha mais peça lá no estoque do que a Sorana, viu? Ele tinha mais peça do que a Sorana, safado. E agora tinha que entregar o paralama, né? Eles vinham buscar com uma Kombi. Tinha que entregar o paralama amassado. Ulisses, procura um paralama. E eu no telefone para as oficinas. Você tem um paralama aí azul da Brasília, batido? Você tem um paralama? Até encontrar. Ia buscar. E ele entregava para a companhia de seguros, tá bom? Meu tio. Todas as oficinas faziam isso. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu vou encerrar. Vocês não vão acreditar o que eu vou falar para vocês. Vocês não vão acreditar. Mas eu vou falar. Devagar eu vou soltando. Eu vou soltando devagar. E, meu tio, as oficinas eram uma máfia. Era uma máfia. Porque os carros eram importados, né? Então, eles faziam mil e uma, de uma oficina para outra. Um ajudava o outro. Uma oficina ajudava o outro. Quando você precisava, ele estava lá. Quando eles precisavam, você estava... Era uma cadeia de mafioso. O meu tio, ele me ensinou. Minha mãe falou, eu não quero você na oficina. Graças à minha mãe, eu fui para 7 multinacional. E tenho essa experiência que eu tenho hoje. Graças à minha mãe, fui na General Motors, Bayer, Henkel, Sabesp, GC Lever, Bradesco. Só na Sabesp fiquei 11 anos. Eu era assistente do departamento jurídico. Eu pagava os carros que a Sabesp batia no teu carro, eu que pagava. Eu era assistente do departamento jurídico. Meu nome está lá. Né? Meu tio me ensinou, eu era garoto, tirar nota para a companhia de seguro, para tirar as notas fiscais depois do orçamento aprovado, depois do carro pronto, tirava a nota para receber a companhia, o orçamento que ele elaborou. E ele me ensinou, pega as
a nota fiscal, que era a primeira via da companhia, a segunda e terceira do fisco e do cliente, 3 notas, 3 vias, né? Então ele me ensinou, né? Ele me ensinou a preencher tudo, preenche tudo. Olha que safado, olha que safado. As oficinas faziam isso aí, né? Preenche todo normal, mas não põe valor. Não põe o valor. Preenche tudo. As 4 vias. Preenche as 4 vias. Foi nas 3, né? Nas 3, tudo. Mas não põe valor. Não põe valor. Ele põe o valor, arranca os carbono. A primeira via fica sem carbono e põe 1.800. Por exemplo, né? 1.800. Na via de baixo, que é a outra via, para o fisco e para a oficina, põe o carbono em cima e põe o valor 800. Na primeira via ia para a companhia de seguro, 1.800. Tira o carbono, põe o carbono em cima das outras vias, escreve na via de baixo 800. Sai na segunda e na terceira 800. O fisco recolhia por verba 800, mas ele recebia 1.800. Então, só meu tio fazia isso. Só meu tio. Né? Todo mundo fazia isso. Até feirante. Eles punham o dedo na balança atrás. Eu conheço feirante que tem jet ski, sítio. Viu? Eles põem o dedo atrás da balança antiga. Então, eu vou contar. Ele ganhava em toda a operação, porque o tapeceiro era terceirizado. Vidraceiro era terceirizado. Tapeceiro, vidraceiro, cromador, mandava fazer fora. Todo o serviço que ele mandava fazer fora, vidraceiro, por exemplo, R$700. Ele cobrava 1.700 no orçamento. Tapeceiro, R$600, por exemplo, ele punha 1.800 no orçamento. Até no guincho vinha carro guinchado de freguês, aumentava a nota fiscal até do guincho. Então eles ganhavam dinheiro de tudo quanto é lado. Tá bom? Então, não é mole. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu, o que o homem fez. Jesus falou: cuidado com o homem. Vocês não vão acreditar. Eu fui trabalhar no escritório de um corretor de seguro, de nome. Tem um carro importado, último tipo, de 63. Motorista, era um motorista que eu conhecia, um de cor, roupa, chapéu, ele sentado atrás. Ele fazia seguro para vários bairros de São Paulo, de tudo: incêndio, roubo, acidente do trabalho, fidelidade. Fidelidade é o pessoal, o garoto do escritório é roubado com dinheiro do escritório, chama fidelidade. Acidente do trabalho, acidentes pessoais, incêndio, roubo, tudo ele ganhava comissão. Eu fazia as relações de comissão. Tinha 12 companhias de seguro. Eu fazia a relação para as 12 companhias de seguro. Ele ganhava 45% de comissão de incêndio, 30% de automóveis, RC de automóvel, 15% acidente de trabalho, tudo ele ganhava comissão da apólice que ele fazia do freguês. As cópias das apólices iam para o escritório dele. Ele tinha escritório no centro da cidade. Eu trabalhei com ele em 63. Então eu fazia as relações para ele receber das companhias de seguro. Ele falava para o meu tio: João, sabe quem faz as relações? Eu vivo de comissão. Teu sobrinho nunca voltou um cheque. Viu, João? Nunca voltou um cheque. Eram 8 companhias de seguro. Se preparem, gente. Vocês nunca ouviram falar uma coisa dessa, mas sempre tem a primeira vez. Tá bom?
Ele tinha o controle de todo o comércio de São Paulo, Brás, Bom Retiro, Casa Verde, viu? Não tinha os shoppings ainda, não tinha. Estava o começo dos shoppings, até os comerciantes mandaram os filhos para os Estados Unidos, entregaram as firmas para os coreanos. Então, sabe o que ele fazia, gente? Sabe o que ele fazia? Ele mandava um cartãozinho com freguês para mim, um cliente, o segurado, que ele fez o seguro, mas o seguro é da companhia, ele descarregava da companhia, ele só ganhava comissão. Mas ele mandava um cartãozinho para mim, Ulisses, atender o senhor papapá. Sabe o que era isso aí, gente? Eu já sabia, eu tinha que fazer o que ele mandava, ele é o dono, ele é o dono. E eu só via isso, hein? Também eu saí e fui embora. Sabe o que ele fazia, gente? Vocês nem imaginam que eu vou falar. Vocês nem imaginam. Ele faliu uma companhia de seguro. Ele e o meu tio. Ele e o meu tio. Com inspetores, viu? O carro, quando estava coberto com encerado, viu? O inspetor já sabia. Ele nem ia no carro, ele sentava no escritório e lá eles negociavam, tocavam valsas, dançavam. O mundo está assim. Quer dizer, sempre foi. Foi o que Jesus falou, não falou à toa. Ele não falou à toa, Jesus. O homem, cuidado com o homem. Ele mandava um cartãozinho dele, atrás estava escrito: Ulisses, atender o doutor papapá, atender o fulano papapá. Eu já sabia que eu recebia a ordem dele. Eu já falava, estava lá comigo. O que o senhor quer fazer? Presta atenção que eu vou falar, gente. Companhia de seguro, tira a cera do ouvido. Eu perguntava para a pessoa, eu já sabia. O que o senhor quer fazer? Ele falou, eu quero trocar o piso da minha loja e pintar. O outro vinha lá e falava, eu quero trocar o toldo, trocar a calçada, as custas do seguro, tá? Ele tinha as cópias das apólices. Eu abri o arquivo, fulano de tal, papapá, ia lá, o caminhão tem sinistro, o Cadillac tem sinistro, o Oldsmobile tem sinistro, o Pontiac não tem sinistro. Levantava um sinistro em cima da Pontiac, viu? Levantava um sinistro em cima de um carro que nem, não teve nada. Trafegava pela Marginal Pinheiros, junto à ponte de Tá, um carro atravessou desgovernado, ao desviar, subi na guia e dei de colidir com o poste, viu? Pediu, nós tinha lá os relatórios de acidente em branco, dava para ele, o dono do carro da loja assinava em branco e o bobão aqui preenchia. Formava um sinistro, viu? Punha o carro na oficina, cobria, o inspetor, carro coberto, vai lá para o escritório. Nem encostava perto do carro, já sabia, né? Olha, gente, vocês acreditam que isso aconteceu? Levantava um sinistro e a companhia reembolsava, né? Eu ia receber, meu tio, outro irmão novo, ia receber na companhia de sinistro, esse sinistro, vinha o cheque e dava para o dono da loja. Trocar o piso e pintar a loja. Vocês acreditam? Ele faliu a companhia de seguro. Ele faliu a companhia de seguro. Ele e o meu tio. Dois sem vergonha. Eu vou contar o que aconteceu. Um JK, num racha da Marginal, bateu, voou um pelo para-brisa, foi lá no mato do Rio, na porta do Tietê, do Clube Tietê, aqui na Marginal. Acabou com o JK, né?
Eu comecei a fazer orçamento, que eu aprendi, mas meu tio fez orçamento, o irmão dele, o Miguel, não ele. Fez orçamento, deu um volume tremendo, né? Carro coberto, já pronto, né? O boleiro e o bolão. Você junta o dono da oficina, que é o bolão. E o inspetor, o boleiro, né? Carro coberto, ele nem ia no carro. Ele já sabia, ele pagava sentado. Sentava no escritório, tocava uma valsa, né? Tatatim, tatatim. E já sabia quanto é que ele vai levar nisso. Tocava uma valsa e o mundo é assim. E o meu tio falou para mim, não dá orçamento desse JK na mão do inspetor. Eu não vou falar o nome dele. Eu lembro o nome dele. É o Hércules, o Ulisses e o outro lá. Eu não vou falar. Eu esqueci. Moleque, eu esqueci. E dei orçamento na mão do inspetor. Meu tio ficou louco. Eu falei para você, não pode dar orçamento, não é para o carro coberto. Era de um despachante o carro, de um amigo nosso, do Macchini, agência Macchini, na Roanhaia. Meu tio ficou louco, louco. Sabe o que aconteceu? Hã? Não dá, eu falei para você, não dá, tio, eu esqueceu, não podia dar orçamento na mão, blá, blá, blá. Era para provar sentado. Provar sentado. Viu, gente? Sabe o que aconteceu? Esse orçamento aí que aconteceu, porque o inspetor foi lá, quando eu dei o orçamento na mão dele, era para ele aprovar sentado no escritório. Mas eu dei o orçamento na mão dele e foi no carro. Descobriu o carro, ele descredenciou a oficina. Esse erro meu, ele descredenciou a oficina. Sabe o que aconteceu, gente? Se esse orçamento entra na companhia de seguro, meu tio não ia ver nada. Estava falida essa companhia que foi à falência. Esse erro meu, esse orçamento não entrou, porque ele tinha conta para acertar lá. Ia entrar mais um do JK. Viu? Viu? A companhia estava falida, as oficinas não receberam nada. E esse corretor aí, ele tem uma oficina. Todo mundo pensava que era do tal. Não, era dele. Ninguém sabia, mas eu sabia. Então ele mandava 2 carros para a oficina dele e um carro para a Portela, que era nossa. 2, até meu tio falou, o Miguel, o outro. Você vai mandar um carro aqui? Manda para lá. Você não manda para lá? Olha, eu fiquei quieto, né? Não podia falar, que é a ordem do chefe. É 2 para a oficina dele e um para a Portela, que era nossa, né? Então, gente, vocês imaginavam que ia fazer isso? Isso aí é crime, é roubo. Fazer um sinistro de um carro que não tinha um risco, não tinha nada. Caminhão tem sinistro, Cadillac tem sinistro, Oldsmobile tem sinistro, o Pontiac não tem nenhum sinistro. Levantava um sinistro que nem existiu. Fajuto, eu que fazia isso, viu? Mandava o segurado assinar, nós tínhamos o relatório de acidente em branco lá. Por favor, senhor Abrão, assina aí. Eu montava e a companhia entrava. Acredite se quiser. Um abraço. Até logo, gente.